Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que quer te abraçar em todas as suas versões: mulher, mãe, empreendedora e, por que não, falar sobre paternidade. Um assunto que está muito em alta, que envolve a nossa vida 100% do tempo, não é mesmo? Eu estou muito feliz que eu tenho um convidado especial para esse podcast de hoje e também estamos com um patrocínio muito especial também. Vou apresentar primeiro o meu convidado e depois eu conto para vocês que esse podcast tem um patrocínio que veio só por esse convidado, de tão especial que ele é. Tiago, muito obrigada! Olá, Rafa, tudo bem? Que bom estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. E que bom saber que tem um patrocínio aí, ó. Você viu? Por sua causa. Pois é, a gente gera negócios, né? Gera coisa boa, muito bom. Parabéns pelo seu projeto. Gostei muito do nome, Abraça Podcast. Eu acho que a gente precisa de toda a simbologia que o abraço traz, né? O acolhimento, o respeito, o carinho. A gente não consegue mudar nada nesse mundo se a gente não se lembrar que é assim que a gente cresce, é por meio do afeto, do carinho e do abraço. Então, É isso. legal. Que legal, obrigada. Vou fazer uma breve apresentação, mas como aqui seu currículo é extenso, peço licença que eu vou até dar uma lida, hein? Bom, Pode resumir, não preciso falar tudo, não. Tiago Godoy é pai da Angelina, esposo da Isabela Camargo, conhecido como papai financeiro, mestre pela FGV, estudou 400 famílias endividadas e buscou entender as origens comportamentais e emocionais do desequilíbrio financeiro. É autor do best-seller Emoções Financeiras, que eu vou mostrar para vocês, educador financeiro na Rico, colunista em vários portais e muito mais, né, Tiago? Um pouquinho por aí. Bom, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. Estou honrada, de verdade, com a sua presença. E eu quero explicar um pouquinho, né? O nosso conteúdo, ele busca impactar mesmo as famílias, né? Então, a gente vai trazer um pouco da questão financeira, mas a gente vai olhar um pouco para o Tiago também como pai, que nós estamos no mês dos pais. E é por isso que você é meu convidado aí de honra. A nossa patrocinadora, agora eu vou desvendar o mistério, né? A REP. A REP é a Escola do Futuro, que oferece cursos de educação financeira, programação robótica, oratória e inglês para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. A REP entende que saber administrar seu próprio dinheiro é a chave para conquistar sonhos e atingir a liberdade de ser o que quiser. Quanto mais cedo começar a plantar os bons hábitos, mais cedo colherá os frutos. Então, muito obrigada, REP, por esse patrocínio, por esse apoio que eu tenho certeza que faz todo sentido, principalmente com esse podcast. E agora, vamos começar a esquentar aqui um pouquinho? Bom, bora lá, hein? Tiago, eu quero muito falar com você sobre paternidade, sobre como introduzir o assunto financeiro desde cedo para as crianças, mas antes, vamos falar um pouco no meio financeiro. Como assim emoções financeiras? Como assim? Muito bom. Olha, Rafa, Emoções Financeiras é o nome do meu livro, é o título do meu livro. E por que eu cheguei nesse título? Por que eu cheguei nesse tema? Né? Então, eu vou contar um pouco uma história, tentar resumir uma história longa em pouco tempo. Uhum. Mas, basicamente, assim, eu trabalhei em diversos projetos educacionais antes de entrar na educação financeira. Uhum. Me formei em administração, mas eu caí na educação, fui trabalhar em vários projetos. Fui para os Estados Unidos primeiro, e aí acabei me especializando em educação, em projetos educacionais. Participei de muita coisa e, em determinado momento, eu fui convidado para integrar ali, liderar algumas áreas de um projeto grande de educação financeira chamado Estratégia Nacional de Educação Financeira. Uhum. E aí eu rodei o país, literalmente, apresentei, inclusive, os nossos projetos em alguns outros países, a gente participou, porque é um projeto grande que envolvia o governo, envolvia setor privado, muita coisa. Então, a gente rodou o Brasil desenvolvendo vários projetos de educação financeira. Uhum. E um que eu, assim, fomos para aposentados, fizemos
vários projetos em escolas públicas no país, mas teve um que destacou muito para mim, que mudou a minha chave, virou a minha chave nesse assunto. Uhum. E hoje, olhando para trás, né, a gente às vezes olha as coisas do olhar de hoje, olhando para o que aconteceu, Sim. faz todo sentido, como é que as chaves vão virando e a gente nem percebe, né? Uhum. Mas eu tive uma grande, assim, um momento de bastante aprendizado quando a gente fez um projeto para mulheres de baixa renda no país inteiro. Foi um projeto de 3 anos e meio, na verdade, Nossa. onde a gente estudou quais que eram como é que essas mulheres lidavam com o dinheiro, como é que essas mulheres elas tinham um relacionamento com o dinheiro, mulheres de baixíssima renda. E eu me lembro, Rafa, que assim, entre várias coisas que a gente aprendeu, a gente entendeu que o que movia uma pessoa para começar a lidar melhor com o dinheiro, mesmo sendo muito pouco, né? O que fazia a pessoa se movimentar e tomar atitude é ela reconhecer um sonho. Entendi. A gente entendeu que quando a mulher entendia que ela podia sonhar, essa pessoa de baixa renda, ela podia sonhar, ela começava a mudar o comportamento dela em relação àquele dinheiro. É um projeto longo, ele foi uma metodologia muito bem construída, é tudo público, dá para você acessar, quem tem interesse aí, academicamente, para olhar os resultados desse projeto. A gente fez avaliação de impacto e a gente estudou, então, essas mulheres, e é disponível, chama Futuro na Mão. Até hoje está lá, Futuro na Mão já está na versão 3.0. Isso está lá junto com o Ministério da Cidadania hoje. A gente fez essa metodologia, um projeto premiado, um projeto que ganhou, né, prêmios e realmente, para mim, né, foi uma grande abertura de portas, porque eu entendi que a educação financeira pode mudar a vida das pessoas. Pode de verdade mudar, transformar a vida de uma pessoa. E aí, a partir daí, assim, os anos que seguiram, eu comecei a investigar isso mais, fui fazer mestrado, fui entender por que uma pessoa que tem uma renda igual a outra, né, essa família, essa pessoa que está endividada e a outra não, está conseguindo cumprir, está conseguindo fazer as coisas, conseguindo pagar suas contas e até conquistar sonhos. O que acontece? Quais são as origens disso? Quais são as origens comportamentais? Quais são as questões psicológicas que envolvem o endividamento de uma pessoa? Para além da renda, para além de, claro, vários efeitos que a gente sabe que a pessoa vai viver. E aí eu vim investigar isso, estudei 400 pessoas endividadas em parceria com o Serasa, e aí eu caí na psicologia do dinheiro e na economia comportamental, que são 2 temas que eu estudo desde então e que são a chave, são as origens, de fato, para a gente olhar o processo de tomada de decisão de uma pessoa. Como é que uma pessoa toma decisão com o dinheiro? Por que uma pessoa toma decisões melhores do que a outra? Será que é só conhecimento sobre finanças? Ou tem coisas também que vão ser adicionadas a isso? Histórico familiar, personalidade, e etc, etc. Então, eu fui mergulhando nisso, e o livro, né, Emoções Financeiras, ele é uma organização didática de tudo que eu aprendi nesses anos. Eu tô com o meu aqui também. Seu aí também, olha que bom. Eu tô com a 2ª edição já, tá vendo? Já tá na segunda? O meu é primeiro. Era com um selinho de best-seller, inclusive. É mesmo? Fizeram a 2ª edição, já até mudaram aqui, que antes aqui tava o teste dos avatares, né? Aqui tá o teste dos avatares e o selinho de best-seller, que ele entrou na lista de best-seller. E aí, assim, é um livro muito acessível para qualquer pessoa, porque a metodologia é muito simples, mas eu falo que para ser simples a gente tem que ser profundo primeiro, né? Para a gente construir uma coisa que tenha impacto e que mude realmente a forma da pessoa lidar com o dinheiro, você tem que se aprofundar muito. Então tem muito do que eu aprendi aí, desde lá das mulheres de baixa renda, os aposentados, os jovens nas escolas, e todas as pesquisas aqui, eu tenho várias referências acadêmicas, né? Não é um trabalho sozinho, tem muitas pessoas que estudam isso, e eu faço questão de referenciar essas pessoas, porque
tem muita gente que se dedica a estudar isso. Com certeza. E aí eu tenho aqui uma coletânea de coisas e metodologias simples para a pessoa começar a vida financeira dela, começar a melhorar a vida financeira dela, porque todo mundo tem uma vida financeira, todo mundo lida com dinheiro, né? Então, essa é a abordagem que eu trago e por isso que é emoções financeiras, porque a gente não lida de forma racional com o dinheiro. A gente lida de forma emocional com o dinheiro. Todos nós. As nossas decisões são pautadas pela emoção. O que vem de decisão é uma consequência. Você está gastando mais do que você ganha, você está financiando tudo, parcelando tudo, você não conseguir direcionar o seu dinheiro para conquistar os seus sonhos, não conseguir poupar uma parte da sua renda, são decisões que você está tomando. E a origem das decisões, a base das decisões, é toda emocional. Então, para você conseguir melhorar a decisão, você tem que mudar a sua origem, a sua base, a base desse iceberg todo aí. Entendi. Por isso, emoções financeiras. Por isso, emoções financeiras. Fantástico. Tiago, no seu livro tem o iceberg, no qual as emoções são a base, depois temos os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, até chegarmos nas decisões. Você quer dizer que tudo está interligado? Totalmente interligado. Porque o que acontece? As pessoas às vezes confundem e falam, mas sentimento e emoção não é a mesma coisa. E de fato não são a mesma coisa. Começa na emoção porque a emoção é o que você de fato sente. É a origem do que você está sentindo. Então, essa origem, ela tem uma camada em você. O sentimento é a sua interpretação do que você está sentindo. Por exemplo, quando você fala assim, hoje eu estou meio triste. Ou quando você fala assim, estou meio cansado. Até um exemplo melhor. Muitas vezes, Rafa, vê se isso não é verdade. Você fala assim, estou cansado, mas o seu cansaço ele não é nem físico, é um cansaço emocional. Já parou para reparar isso? E esse cansaço emocional, ele não é um cansaço, ele é uma consequência, certo? Certo. O sentimento que você está dizendo que tem, que é o cansaço, ele não é uma origem. Ele é uma consequência, ele é um sintoma. O que está por trás disso? Muitas vezes pode ser esse cansaço emocional, vem de uma frustração que você está tendo no trabalho, vem de uma frustração que você está tendo em algum aspecto no seu relacionamento, tanto pode ser conjugal, pode ser em família, com pai, com mãe, com coisas que estão acontecendo há pouco tempo ou há muito tempo na tua vida. Pode ser que você esteja cansado emocionalmente porque você não está sendo valorizado no trabalho. Então você não está cansado, você está se sentindo desvalorizado. Essa é a origem. Entendi. Então a emoção ela é muito mais profunda e a gente precisa primeiro entender essa emoção. Mas eu vou seguir aqui o iceberg para ficar muito claro. Eu vou até voltar aqui com o desenho dele para todo mundo acompanhar o raciocínio. Porque é o seguinte, é muito claro isso, né? Isso também é uma referência aqui de neurociência que eu estudo. Então tá até o desenho foi até eu que fiz, mas tem um TEDx muito legal para quem gosta de referência. Eu vou falar do TEDx depois. Tem o meu TEDx, legal você falar, obrigado. Mas tem esse TEDx aqui que eu coloco na referência na página 18, que é Why You Feel What You Feel, que é, né, por que você sente o que você sente, que é do Alan Watkins, que é um professor. Ele fala na TEDx Oxford, e ele fala basicamente desse sistema aqui. E qual que é o ponto aqui, gente? Olha, dá para enxergar direitinho, mas tem aqui, então, as decisões, né, como a ponta do iceberg. A decisão é a ponta do iceberg, é só a consequência. A gente tem que parar de tratar, Rafa, a gente precisa prestar muita atenção e parar de tratar sintoma como origem. Não tem como você mudar nenhum sintoma sem buscar a origem. Se você tomar remédio para febre, você vai só amenizar a febre. Você pode tomar esse remédio consequentemente. Se você não tratar o que está causando a febre, que é ali a infecção, alguma coisa, você não vai resolver o problema. A gente tem muita tendência a querer reagir muito rápido
e resolver. O problema eu vou resolver. E aí você fica batendo, né, dando murro em ponta de faca, porque você quer mudar a ponta do iceberg, você quer mudar o raso, você tem que mudar o profundo. Então, o profundo é o seguinte: a decisão que você toma errada, ela vem de um lugar, ela está vindo de uma origem. E a origem, ela começa na emoção, porque a emoção vai causar o que você interpreta dela, que é o sentimento. Perfeito. Esses sentimentos vão ocasionar nos seus pensamentos. Perfeito. Esses pensamentos vão chegar nos seus comportamentos. E aí os seus comportamentos que vão levar nas decisões. Exemplo. Poxa, lembra que eu te falei tô me sentindo cansado emocionalmente. E você fala cansado, mas você nem se dá conta que o cansaço é emocional, não é um cansaço físico. Cansaço. Aí você vai falar assim, poxa, tô cansado, mas você não está tratando a origem disso, que é a frustração no trabalho, vamos dizer assim. Sim. E aí você está se sentindo cansado. Esse sentimento de cansaço vai te levar a pensamentos potencialmente negativos. Sim. Aí você fala, poxa, eu não tô conseguindo ir bem no trabalho, não tô legal. Aí você briga com seu chefe e alguma coisa acontece. Aí você vai ter um comportamento desse pensamento, que vai ser assim, cara, eu vou dar uma passeada no shopping que eu tô me sentindo mal. É isso que eu ia falar agora. Vou relaxar. Vou relaxar, preciso, mereço. Aí você vai, qual é o pensamento? Desvalorização. Qual é o comportamento? Você vai no shopping. O teu comportamento de ir ao shopping que vai te fazer comprar uma coisa que você não precisa, que é a decisão. Nossa, perfeito. Fez todo sentido. Você só vai tomar a decisão porque você está se levando até ela. Ela não vem do nada. Você não abre o seu campo e deixa alguma coisa entrar errada se você não tiver com esse processo todo sendo construído. Então, a decisão, ela vem de uma coisa anterior, não é uma coisa que apareceu para você. E a gente se engana muito. Você fala assim, nossa, passei aqui na frente do shopping, apareceu essa cadeira massageadora de 38 programações, que é o que eu precisava. E aí você vai lá, compra, custa R$5.000 e você nem se dá conta que ela não cabe na sua sala. Ela não cabe, é um trambolho, e você não vai usar aquilo mesmo se ela couber. Porque você acha que a promoção da cadeira massageadora veio na melhor hora possível, porque você está se sentindo cansado e você não está entendendo que o problema está na origem. Você não está entendendo que o marketing é cada vez mais inteligente e agressivo, mas a culpa não é do marketing. A culpa de você comer fast food não é do McDonald's. Sim. Você pode comer fast food, mas se você comer todo dia, você vai ter problema com isso. Se você comprar um monte de coisa por impulso, você vai ter problema com isso. Não adianta você culpar o marketing, o shopping. A culpa é tua que não está entendendo a origem e está indo passear no shopping. Né? Então, a gente se engana muito, a gente se sabota muito e só vai conseguir mudar com esse processo de autoconhecimento, esse mergulho em autoconhecimento. Perfeito. E, Tiago, no seu TED, você contou, né? Quando o assunto é dinheiro, todo mundo tem suas crenças, conceitos, preconceitos. Eles despertam emoções fortes e raramente são conversados. É por isso que ao longo dos últimos 10 anos você se dedica a abrir essa discussão e romper os tabus em torno de ganhar dinheiro, gastar e investir em nossas finanças. Conta pra gente por que temos tantos tabus para falar de dinheiro, principalmente as mulheres, porque é isso que eu sinto. Legal, ótima pergunta. O dinheiro é um dos 2 maiores tabus que a gente tem na sociedade. A gente tem vários tabus. A gente pensar, muita coisa pode ser tabu. Religião é tabu. A gente tem o sexo como tabu. A gente tem até a política como tabu. Sim. Então, tem muitos tabus que a gente vai vivendo. São temas que a gente não quer tocar, a gente não quer encostar muito neles. Ou a gente tem uma melindre para encostar neles. Só que os 2 maiores tabus são a morte e o dinheiro. A morte, óbvio, por razões óbvias, a gente não quer falar dela, né? Porque ela é a origem de muita coisa, do que a gente pensa, do que a gente se comporta. Se não existisse a consciência da finitude, não existiriam as religiões, né? Por exemplo. Sim. São justamente maneiras da gente poder buscar explicar coisas que a gente tem dúvida, né? A gente vive essas dúvidas e é muito ruim, realmente, a gente lidar com o incerto, né? Sim. É mais fácil a gente ter certeza das coisas.
Mas esse é uma característica humana, é um dilema humano, lidar com tabus. A morte é um tabu bem, bem complicado, e faz sentido realmente a gente não querer encostar nesse tabu. Mas o dinheiro, ele não faz sentido nenhum a gente não encostar nele, a gente fugir desse assunto. Mas por que a gente foge? Por que é um tabu o dinheiro? Porque ele lida com questões muito profundas da nossa cabeça. Ele não é só o dinheiro por si só. O dinheiro lida com a sensação de valorização de uma pessoa, desvalorização de uma pessoa, o sentimento de aceitação dela pelos outros. Nós somos um ser muito social, extremamente social. Nós somos provavelmente o ser mais social que tem nesse planeta. E o que os antropólogos explicam, estudam, é que nós só conseguimos chegar até aqui, a gente só inventou a inteligência artificial porque a gente soube cooperar em formas muito complexas que nenhum ser vivo consegue. A gente consegue ter inúmeras maneiras de progredir em conjunto, em equipe. Foi assim que o ser humano conseguiu criar coisas e conseguiu passar para frente conhecimento. Se você pensar num ser ou qualquer outro ser vivo, ele tem pouquíssimo aprendizado passado de geração para geração, intergeracional. Se você for ver uma águia, que é um exímio caçador, a águia de 300 mil anos atrás é provavelmente a mesma águia de hoje, em termos de como ela caça. Ela pode ter tido algumas adaptações evolutivas, mas é pouca diferença do que era antes. O ser humano, de 300 mil anos para cá, ele saiu de um lugar pequenininho lá no meio da África, ele se expandiu para todas as regiões do planeta, ele saiu de um movimento onde ele basicamente vivia de coletar coisas do chão ou das árvores e pegar restos, que a gente acha que a gente era caçador, né? Mas a gente basicamente comia os restos das caças dos animais maiores. Foi assim que o ser humano conseguiu adquirir energia durante dezenas de milhares de anos. E a gente inventou a agricultura, a gente inventou a cultura, a gente inventou a passagem de conhecimento, e a gente, em pouco tempo, consegue inventar coisas novas e passar de uma geração para outra. Foi assim que a gente conseguiu evoluir e chegar até aqui. Porém, o dinheiro, ele representa, ele é hoje uma criação humana, certo? Se a gente parar para pensar, ele não existe, o dinheiro não existe. Se você falar $1 bilhão, Rafa, não existe uma pilha de dinheiro com $1 bilhão. Não existe uma pilha de dinheiro com o PIB de um país. Não existe uma pilha de dinheiro nem com $100 milhões. Porque se uma pessoa chegar num banco hoje e pedir para retirar $1 bilhão em espécie, provavelmente ela não vai conseguir. Porque não é assim que funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele vive, é tudo um sistema de trocas. A economia é um sistema de trocas e atribuição de valor. É atribuição de valor. Então, o valor... O que é uma ação na bolsa de valores? Ele é uma expectativa. Tem um fundamento, é claro, não é do nada que se tira isso, existe um fundamento por trás, mas ela é uma expectativa. Então, o dinheiro, ele é uma invenção humana que não tem um valor objetivo. Você não consegue comer dinheiro. Ele troca por comida. Né? Então, para que ele exista, ele precisa da fé humana, da crença de que ele tem valor. E o Harari fala isso no Sapiens. O dinheiro é provavelmente a melhor história que o ser humano já contou. Porque... Nossa, pode até marcar. O dinheiro é a melhor história que o ser humano já contou porque todo mundo acredita no dinheiro. Nem todo mundo acredita em Deus, nem todo mundo acredita no mesmo Deus, na verdade, né? Você tem religiões politeístas, você tem pessoas que acreditam em Alá, e tem outras pessoas que acreditam em Jesus, outras pessoas... A crença é muito diversa pelo mundo todo, e o planeta é muito grande, a gente tem aí muitos bilhões, 8 bilhões de pessoas, né, batendo aí. E nem todo mundo acredita em Deus, ou em deuses diferentes. Nem todo mundo acredita em democracia. Nem todo mundo acredita em direitos humanos. Nem todo mundo acredita que a Terra é redonda, Rafa. Verdade.
Mas todo mundo acredita em dinheiro. Junta um terraplanista, um ateu, um fundamentalista islâmico, junta um socialista com capitalista, todos vão acreditar que uma nota de $100 tem valor naquele mercado ali. Sim. O dinheiro é uma grande crença e o ser humano acredita nela. Só que o dinheiro, por um outro lado, também ele é uma alavanca de valor. E as pessoas têm medo de serem julgadas por não terem dinheiro, por terem dinheiro, por não conseguirem prosperar como o outro prosperou financeiramente. Será que eu sou incompetente porque eu tenho menos dinheiro que o outro? Será que eu sou menos porque o outro pode pegar um avião e ir para a Europa e eu não consigo? E hoje, cada vez mais, a gente vendo nas redes sociais as outras pessoas, né? Isso tem se tornado absurdo, no sentido que a gente se compara muito mais com o outro. Porque antes, Sim. Rafa, quando eu era criança, eu que já sou grisalho, né? Tô aqui, você Somos jovens. Você é Não super verdade. jovem. Super. Você é jovem com J, eu sou jovem com X. Né? Mas eu me lembro muito bem que as pessoas que a gente olhava, né, falava, nossa, olha a vida do fulano, era a Xuxa, né? Era a celebridade da televisão, aquela coisa muito inalcançável, aquela pessoa que estava ali na TV, que você não via ela. Quem você via eram os seus vizinhos, então você se comparava, né, com o teu vizinho. Ah, legal, o vizinho trocou de carro. É claro que sempre existiu isso na natureza humana, né? É óbvio. Mas hoje está mais ainda amplificado, porque você tem a pessoa que abre a internet e ela mostra um jatinho, que nem é dela, tá? Ela alugou, ou ela... tem gente até alugando jatinho para a pessoa postar, o jatinho fica parado no aeroporto. Não, tá surreal. Essa internet tá surreal. Então, cada vez mais tem sido isso que a gente tem visto. E o dinheiro, só para fechar esse raciocínio, ele é algo muito individual, que a gente precisa ter a consciência de como a gente lida com ele hoje. Não é no futuro, quando você tiver mais, porque todo mundo pensa nisso. Todo mundo quer ter mais no futuro. Claro. Ninguém fala assim, não, eu quero ter menos dinheiro no futuro. Ninguém pensa que quer ter menos. Então, saindo do óbvio, a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem hoje. Senão a gente vai ficar sempre na expectativa do amanhã. Isso gera uma ansiedade absurda. Acaba prejudicando a gente. E falando nisso em ansiedade, né? Tem até um trecho que você fala, tem ansiedade financeira. Muita. Né? A gente fez um estudo em 2020, eu falo porque foi junto com a XP e o Instituto Data Popular. A gente fez um estudo que foi muito emblemático, porque a gente conseguiu traduzir esse estudo que tinha sido feito na Inglaterra, e a gente aplicou aqui. A gente conseguimos identificar que no Brasil, 77% das pessoas sofrem de ansiedade financeira. Meu Deus. E o que é o interessante da ansiedade financeira? Que a ansiedade financeira ela não é só a questão da renda. É claro que você ter pouca renda e precisar pagar uma conta amanhã e não ter dinheiro, vai te deixar ansioso. Poder ter ali a possibilidade de ser despejado da sua casa, obviamente vai te deixar ansioso. Mas não é só isso. É muito mais do que isso, porque tem muita gente que tem uma grana legal e está sofrendo absurdamente com ansiedade financeira. E o que eu tenho visto que é uma alavanca que acaba sendo prejudicial? É a pessoa depender de uma certa renda, que ela não se preparou para imprevistos. Ela precisar manter um status que ela foi criando durante o tempo. E às vezes ela está presa a um trabalho que ela odeia, está presa a uma situação que ela não aguenta mais, porque ela se deixou presa naquela situação e não consegue sair, vira uma armadilha, vira uma escravidão financeira. Sim, então o dinheiro não é para a gente ser escravo dele, é para a gente ser dominante em cima dele. A gente tem que dar o tom e conseguir ter uma relação forte com o dinheiro, que é direcionar ele para onde importa. Ser adulto com o dinheiro e mostrar quem manda, né? Porque o adulto, é claro que você não vai falar assim com uma criança, a gente vai falar de paternidade agora. Mas o dinheiro, ele é como, por exemplo, a sua saúde. Você tem um controle limitado sobre ela, certo? Mas você tem que ter controle sobre a parte que você tem controle. Por exemplo, na sua saúde. Você não tem como dizer
que você vai ter uma saúde maravilhosa a vida inteira. Isso é Uhum. impossível. Mas você tem controle sobre o que você come, Uhum. sobre a atividade física que você faz ou não faz, sobre Uhum. as horas de sono que você tem, Uhum. sobre a água que você bebe. Uhum. Então, o que está sobre fazer os seus exames, se cuidar, Uhum. né? Isso está sob seu controle. Você tem que assumir esse controle, senão você vai Sim. estar dando mais chance para você não ter uma boa saúde. Com dinheiro é a mesma coisa. Você não tem controle total sobre o que vai acontecer na sua vida financeira. Sim. Você não tem controle total sobre o que você vai ter de renda. Infelizmente, né, quem dera fosse assim. A sua renda é o quanto de valor você agrega, o quanto de habilidade você tem de negociar, o quanto você tem de crescimento profissional, o quanto você tem de veia empreendedora ou intraempreendedorismo ou empreendedorismo. Então, assim, tem várias razões que vão Sim. impactar a tua renda, se você tem herança, por aí vai, Uhum. né? São várias questões. Mas você tem controle sobre como você usa essa renda. Isso a gente tem Sim. controle. Então, Sim. é basicamente isso que vai ser determinante para o seu longo prazo com a vida financeira. Perfeito. Tiago, agora, né, aproveitando que você até comentou um pouco aí sobre as crianças, né? Como que você traz essa questão? Como você pensa, na verdade, em introduzir, porque a Angelina ainda é pequena, mas o que você já tem feito, o que você está pensando, como introduzir esse assunto, por exemplo, na vidinha da Angelina, aos pouquinhos, é claro, né? Olha, é uma coisa muito interessante isso, né? Porque a gente estuda e aí a gente entende comportamento humano, cérebro humano, a gente entende criança e a gente tem a prática da nossa vida. E Uhum. a prática sempre é diferente da teoria. Então eu sou muito tranquilo de expor essas questões porque envolve a emoção. Uma coisa é eu Sim. dizer para você, Rafa, é assim que funciona a educação financeira infantil. Legal. Uma coisa é você ir lá e fazer, porque isso envolve questões muito mais profundas que estão dentro da sua visão, da sua filha, dos seus filhos, né? E por Sim. aí vai. Então, hoje, por exemplo, eu tô com a Angelina numa questão que é a seguinte: eu acho que ela tem muita coisa, tem muito brinquedo, Uhum. e isso é muito. Eu fico nessa pira, mas eu também fico assim, tô pirando demais, tô pirando de menos. Eu fico nessa pira, cara, não precisa. E aí, porque eu tô na minha própria vida também pensando no minimalismo, sabe? Em Uhum. reduzir e buscar mais o essencial. Sim. E aí eu tô olhando para isso e faço questões práticas em relação a isso. A roupa que eu uso, você vai me ver só de roupa preta, ou de roupa branca, eu não fico comprando. Então eu tenho tomado decisões assim, Uhum. e fico vendo ela e fico pensando no que né, o que seria o saudável. Ela é muito pequenininha ainda, tem 2 anos. Então, Sim. o que é importante começar a fazer é você mostrar o que você faz. É o exemplo. A melhor educação financeira sempre vai ser o exemplo. Perfeito. Então, você está preocupado, o que eu faço, o que eu falo, o que eu mostro, como é que eu ensino. Ela vai, ela vai, ela vai olhar para o que você está fazendo, que ela vai repetir o que você está fazendo. Nós somos um primata, Rafa. Uhum. Bom, talvez alguém tenha pessoas aqui no podcast que não sigam essa linha de darwinismo, né? Mas e tudo bem, eu respeito. Mas a gente é um ser que tem neurônios espelho. A gente tem neurônios espelho onde a gente mimetiza o outro. Uhum. Neurônios espelho são os responsáveis por a gente realmente ter uma máquina de repetição dentro do nosso cérebro. Nós somos assim. E aí a gente pode falar isso também horas que a gente entra na economia comportamental. A gente se ancora em muita coisa, Uhum. né? Isso é absurdo, assim, de níveis que a gente não acredita, assim. Uhum. Vou dar um exemplo rápido aqui. Estava lendo esses dias que teve um cara que fez o maior jejum do mundo. Ele ficou sem comer, só bebendo líquidos durante muito tempo. Ele ganhou um recorde. Você acha que ele ficou mais ou menos de 40 dias em jejum? Olha, se foi o maior do mundo, eu acredito que tenha sido mais. Quantos dias você acha que ele ficou sem
sem comer? 41? Olha, que exemplo perfeito. Foram 380 e alguma coisa, 360 e alguma coisa. Louco. Foi um pouquinho mais de um ano, 372, eu acho. Sem comer, como eu falei, sem comer sólidos. Sim. Bebendo só dieta líquida. Ele emagreceu mais de 100 quilos. Busca na internet aí, depois eu... Eu achei que ele só queria pra entrar no Guinness. Quanto foi o mais? Então eu vou só um dia a mais. Pode ser, mas sabe quantos dias? Por que você falou 41? Porque foi logo em seguida. Eu falei, não. Pra eu entrar, tem que ser logo em seguida. Pensei em jejum, quando fala em 40 dias. Por que você falou 41? Acho que porque eu imaginei, dar um passinho só. Porque eu falei 40. Com certeza, você me guiou. Se eu tivesse falado 150... Eu ia falar 151. Então, o que é isso? Ancoragem. Eu te ancorei, de propósito. Sim. Quando você vai na Black Friday e compra... A Black Friday, né? Você compra uma coisa que é o dobro pela metade, você tá com a sensação que tá economizando. Claro. E você não tá, porque você vai ver que provavelmente você vai achar coisas do mesmo preço. Então, assim, a ancoragem acontece o tempo inteiro. A ancoragem é algo que nos faz mimetizar tudo e ancorar nossa vida mediante o que está em volta da gente, tá? Sim. Então, eu quero ganhar mais mediante o que você tem hoje, mais comparado com as pessoas. Quando eu comecei a desancorar valores, eu tinha uma ancoragem também, todo mundo tem, né? Com relação à renda. Eu falei assim, cara, minha renda é isso aqui, porque eu estou no mercado, empresa, o analista ganha isso, o gerente ganha isso, o diretor ganha isso. Era a minha ancoragem estava no mercado. Quando eu morava no Rio, era uma coisa. Quando eu vim para São Paulo, virou outra coisa. Agora que eu estou empreendendo também, está virando outras coisas. Porque eu estou vendo outras formas e outros valores. E a ancoragem é isso. A criança se ancora muito em tudo. Então, ela vai ancorar em você. De forma bem prática, se você não tem uma educação financeira como adulto, busque ter. Busque fazer menos, gastar menos. Busque pensar de formas mais amplas em relação ao que você busca para a tua vida. Não necessariamente é ganhar mais, tá? Eu saio muito desse discurso fácil de ganha mais, fique rico. Riqueza relativo mediante o que você tem de tranquilidade. Não adianta você ter dinheiro e não ter paz. Então, comece pelo que você tem hoje, ensine seu filho que tem que ter responsabilidade, tem que ter, não precisa ter muita coisa, usar bem o que você tem, usar o tênis até ele estragar, usar o negócio, a roupa até ela desbotar, porque não, eu tenho dinheiro para comprar outro. Tudo bem que você tem dinheiro para comprar outro, mas por que você tem que ficar... essa coisa do consumo é muito ruim para a criança. Ela vê, compra aqui, compra ali, compra ali. É legal você ter as coisas, claro que é legal, e priorize, mas ela tem que valorizar, sabe? Perfeito. Não, essa roupa aqui já tá pequena para você, legal. Vamos doar para uma pessoa que precise. Vamos vender num brechó, ou melhor ainda, doar para quem precisa. Porque isso dá à criança o sentido de que nada vem fácil e nada se vai fácil. Ela tem que valorizar isso, ela tem que pensar no esforço necessário para adquirir as coisas, senão ela vai literalmente não entender que existe um esforço para comprar as coisas, para ter as coisas. Então esse tipo de visão é muito importante, levar no supermercado, comprar, mostrar que tem preços diferentes, sabe? A criança pequena, ela começa a entender esse tipo de coisa e ela vai ajudar, inclusive. Inclui a criança no papo. Sim. Inclui a criança no assim, não vai ter o brinquedo agora, tem que esperar até o final do ano, porque a gente está poupando, porque a gente está olhando para as férias que a gente vai tirar lá na praia. Você quer férias na praia? Então essa coisa da troca, da espera, da paciência. Perfeito. É muito importante. E, Tiago, no seu livro você até abre um pouco sobre a sua história, sobre a sua questão de endividamento lá no passado, que assim que você começou, né, a entender um pouco mais. E quando criança, você recebia uma mesada nas férias e gastava antes das férias acabar. Pedia mais para os pais, levava a bronca, mas seus pais davam. Você acredita que isso pode ter gerado uma crença que te fez, quando começou a trabalhar e ter a sua renda, a gastar tudo o que tinha? E enquanto educador financeiro e pai, como você agiria no lugar do seu pai?
Como eu agiria como? Não entendi. Na época lá do picolé? Exatamente. Legal, boa pergunta. Nunca tinha parado para pensar. Olha, eu acho que Bom, eu conto essa história que é essa, né? Eu pedi dinheiro do meu pai, era um bolo de dinheiro na época da inflação ainda, né? A gente tinha aquelas notinha de cruzado, sei lá o que era, no final dos anos 80, né? Tinha 7 anos. E eu gastava tudo com picolé, fiz fliperama e tal, e depois pedia mais dinheiro pro meu pai. Eu acho que eu fui num piloto automático de não saber lidar com dinheiro. Apesar dos meus pais, e olha que interessante, meu pai sempre muito, muito seguro, minha mãe também, sabe? Nunca fazia extravagância, a gente era tudo contadinho, não passava aperto, justamente porque meu pai era bem organizado, né? Sim. Ele é organizado. Mas eu fui numa coisa de não saber lidar com o dinheiro, de não entender muito a dinâmica do dinheiro, de não, nem vou te dizer, até não buscar dinheiro, sabe? Eu era muito desligado disso, assim. Olha que interessante, eu trabalho com isso hoje. Eu era muito desligado disso, assim, totalmente, dinheiro, crenças mesmo de que o dinheiro não, sabe, nem crença que eu não tinha direito de ter dinheiro, mas, sabe, umas coisas assim, eu acho que eu tinha essas coisas. Eu vejo A nossa geração teve isso, né? assim, eu achava assim, sei lá, quem era rico era babaca, eu tinha um amigo rico, um outro amigo rico era babaca, no colégio, né, assim, então eu acho que eu tinha essas crenças, e eu não me sentia merecedor, sabe, eu achava que isso não é pra mim, tá bem eu ter pouco e tal, e aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, né, comecei a ganhar meu dinheiro, você não gastava tudo, e aí uma vez eu juntei um dinheiro, fui viajar pra fora, fiquei, porra, caraca, tô nos Estados Unidos e tal, e eu gastei tudo, fiquei devendo, gastei mais do que eu tinha, fiquei devendo no cartão de crédito. E, cara, foi um perrengue danado, assim, porque eu assim, fiquei um ano inteiro para pagar, parcelei, sabe, quando você parcela a fatura, e foi desesperador, assim, porque eu não tinha nada, não tinha o que vender para poder, não ia pedir dinheiro prestado, sabe, para meus pais, assim. Então, foi muito perrengue, e aí eu falei, eu tomei essa decisão, sabe, Rafa, assim, isso nunca mais vai acontecer comigo. Nunca mais isso vai acontecer comigo. E aí, não é que eu virei um grande investidor depois, porque passou bastante tempo e eu fui trabalhar com educação financeira depois, eu não entendia também de investimento. Mas eu comecei a ter minha reserva de emergência, eu sempre tinha minha reserva de emergência. Eu não sabia nada de nada, assim, eu botava no CDB, eu sabia que a poupança era ruim, mas eu botava num CDB lá que tinha, que nem sei se que era, mas eu botava lá, juntava 5 mil reais, botava no CDB, juntava assim, mais 5 mil, botava no outro CDB. Ia fazendo isso, não ganhava bem, não ganhava tão bem, mas ia conseguindo manejar esses dinheiros, até que depois eu fui trabalhar com educação financeira, eu comecei a aprender a investir, e junto a isso eu comecei também a prosperar mais. Então, tem tudo junto, né? Juntou as duas coisas. E aí, mas assim, para dizer que eu era o cara, não sou o cara da planilha. Até hoje não sou. Que legal. Eu sei lidar bem com o dinheiro, mas está aqui na minha cabeça. Minha planilha é mental. Que legal, muito legal, interessante isso. E Tiago, quando a gente fala, né, do Tiago como pai, você e a Isabela, os dois trabalham bastante, pelo que a gente consegue acompanhar. Como que vocês conseguem aí conciliar? Porque a partir do dia 30 de junho de 2021, nasce Angelina, certo? Como ficou isso? Trabalho, carreira, maternidade / paternidade. Olha, é muita mudança, né? É muita mudança. E muda o foco. Eu acho que eu acho que muda o foco no sentido de a gente ver que tem uma coisa muito mais importante do que a gente e o nosso trabalho. Tem a coisa da responsabilidade. Eu gosto de falar disso de forma bem real, sabe? Não é romantizando isso, porque é maravilhoso ser pai. É a coisa mais incrível que eu vivo de experiência. Não tem nada comparado a isso. Tem a coisa da responsabilidade, tem a coisa da preocupação, tem a coisa do dinheiro, tem um monte de coisa que vem junto com isso. Mas eu acredito que isso só faz a gente crescer. Porque a gente vai começar a entender que existem coisas para a gente crescer aqui dentro. E aí na dinâmica a gente trabalha muito, a gente fala muito disso, cara, não dá pra gente ficar se sentindo culpado
que a Sim. gente trabalha muito, porque a gente vai criar a Angelina sabendo que trabalhar é muito importante, porque faz parte do nosso sistema, Uhum. o trabalho, da nossa realização pessoal, do nosso crescimento, tá na nossa maneira de ser. Felizmente a gente foi pai, mãe, a gente tem a mesma idade, eu e Isabela, né? Já logo na virada dos 39 para os 40 anos de idade. Então a gente Uhum. tem idade, a gente não foi pai com 20 e poucos. E tudo bem também ser pai com 20 e poucos, mas a gente já é maduro, Uhum. vamos dizer assim, né? Sim, sim. Maduro no sentido de também já ter muito tempo de trabalho e tal, e, e a gente fala muito disso, assim. A gente concilia. A gente, felizmente, pode pagar uma pessoa para ajudar. Não temos Uhum. rede de apoio familiar, porque a família da Isabela está no Paraná, minha família está em Minas, então, Uhum. né, minha mãe, meus pais vêm, a mãe dela vem também, ficam aqui, a gente vai também, mas é diferente, né, da proximidade geográfica. Sim, Então, sim. a gente se vira, igual eu tenho que sair daqui a pouco, eu tenho que buscar a Angelina na escola, Aham. a gente tenta levar e buscar sempre, às vezes a nossa babá vai e busca, nossa Uhum. funcionária aqui em casa, mas a maioria das vezes a gente tenta buscar. Quando é viagem, a gente dá um jeito, tem às vezes coisa para fazer até mais tarde, a gente paga hora extra, é um investimento financeiro, mas a gente, pô, fim de semana, tamo junto, quando tá junto, Que e acho legal. que assim, é, a gente mostrar os valores para ela, né? E o trabalho está entre os nossos valores. E ela vai com certeza admirar a mãe e o pai dela porque nós trabalhamos. A gente não, Uhum. a gente decidiu ter uma filha, a gente pensou em ter mais. Claro que isso vai mudando, né? Ter 2, ter 3 filhos, né? É diferente. Claro. Uhum. Mas eu não vejo nem a Isabela e nem eu abrindo mão de trabalhar, parando de trabalhar para poder estar cuidando Uhum. da família. E tudo bem quem faz isso, tá? Não tem Sim. nenhum problema. Mas eu acredito que, bom, tanto a mulher quanto o homem são, no nosso contexto, são faz parte da realização pessoal do trabalho, sabe? Faz Uhum. parte disso. Eu acho que a Isabela, eu não tenho o perfil e a Isabela não tem o perfil de ficar em casa abrindo mão do trabalho, porque eu acho que o trabalho é uma coisa muito importante também na nossa vida, sabe? E tá tudo bem. Perfeito. Tá tudo bem. Sim, sim. E a criança vai entender isso. Eu acho que cada família tem o seu estilo familiar, os seus combinados, os seus acordos, né? E cada não tem um modelo ideal, né, Tiago? Então eu acho que é muito ruim, e principalmente quando tem a chegada da paternidade, da maternidade, a gente vê muito julgamento. Né? Olha, o ideal seria você estar presente, 100%. Bom, isso cabe na tua realidade? Não, não cabe. Então como você vai fazer? Você vai criar essa culpa? Não dá também. Por quê, Rafa? Porque a culpa vai te gerar um comportamento de culpa. E a criança Exato. vai entender que você se sente culpada pela sua ausência. Se Uhum. você ficar, pô, mamãe não tá... ela vai perceber isso, vai usar isso contra você inconscientemente, tá? Não é a Uhum. criança não é do mal. Ela vai É. entender isso e ela vai acabar entendendo que realmente você faltou com a sua presença. Não existe isso. Não Sim. existe isso. Não dá para se culpar. Uhum. A criança não é uma coitadinha porque você tem que trabalhar. Você está trabalhando porque precisa. O que não dá para fazer é negligenciar uma criança por causa do trabalho. Sim. Então, eu falo muito isso. O seu chefe, o seu cliente, não vai se lembrar daqui a 2, 3 anos, não vai se lembrar que você trabalhava até meia-noite. Você trabalhava 14 horas por dia. Ele não precisa Uhum. nem ir para isso. Se você só fizer isso durante muito tempo, o seu filho vai se lembrar disso. E isso pode ser Perfeito. muito ruim para ele, para vocês. Então, trabalha muito, mas a gente não trabalha até altas horas todo dia. Uhum. A gente não trabalha o tempo inteiro, todo dia, fora de casa. É um privilégio? Sim, a gente tem o privilégio de poder trabalhar de casa também. De poder pegar e ficar bastante tempo em casa, trabalhando em casa. Uhum. Tenho o privilégio de poder buscar minha filha na escola meio-dia. Uhum. Tenho privilégios que eu sei que uma grande parte da população não tem. Então, eu tenho essa visão e tenho essa clareza, claro. Uhum. Mas pai e mãe que estão aí, precisam trabalhar muito, não dá para ficar se culpando em relação a isso. Agora, dá sim para você
priorizar o seu filho, porque Sim. o seu filho vai ter a apresentação da escola e isso vai passar rápido, sabe? Não é uma coisa que vai acontecer o tempo inteiro. Daqui a pouco ele cresce, na que você viu, tá na faculdade. Então, vai na reunião de pais, se interesse pela educação do seu filho, acompanhe a lição de casa. Ah, mas eu tô cansado, trabalhei muito. Cara, desculpa, mas o trabalho mais importante que você tem é o teu filho. Se você negligenciar os teus filhos, isso vai vir depois. A conta vai cair. Ah, mas eu tô trabalhando para ele justamente ir para a escola. A educação dos seus filhos não tá na escola. A escola dá conhecimento, a escola dá orientação, a escola dá experiência social, dá oportunidade delas crescer como indivíduo também, óbvio. Mas a educação do teu filho não está na responsabilidade da escola. Você pagar a escola não é garantir a educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos está na maneira que você, primeiro, dá o exemplo e que você orienta eles. Então, está tudo dentro disso. Eu realmente tenho que sair, Rafa. Ai, Thiago, é o dever, fica tranquilo, eu acho que faz parte. Deixa eu só fazer um ping-pong final. Vamos fazer um ping-pong. Vamos de... Ai, quero só ver. Olha, gente, não foi nada combinado, quero só ver o que vai dar isso aqui, hein? Conhecendo um pouquinho mais o Thiago como pai. Vamos lá. Já trocou fraldas? Até hoje, né? Sim. Todo dia. Todo dia, quase. Tem dias que eu não consigo, mas... É a prática comum. Para contar da fralda. Nossa. Cada troca. Claro, não, imagina. Sabe dar banho? Rafa, eu dou banho na Angelina. Eu sou o responsável por dar banho na Angelina desde que ela tem 2 para 3 meses de idade. Verdade. Comecei dando banho nela aqui, ela cabia no meu antebraço. A piquititica, assim, agora eu dou banho nela. Ela tá ficando pesada, ela tem um banquinho de plástico lá já no chuveiro, ela fica lá. A gente tem várias brincadeiras no chuveiro, assim. Que legal! Eu sou da educação financeira e da sustentabilidade, mas eu confesso que o meu banho com a minha filha é demorado. É a nossa coisa. A gente toma banho, dou banho nela desde sempre. Claro, tem vezes que é a babá que dá banho, mas eu, podendo dar banho, faço questão. Legal. Se a Isa viajar, você cuida? Opa, várias vezes. Já fiquei uma semana sozinho com ela. Show. Já fiquei com ajuda, já fiquei com a babá, mas já fiquei uma semana sozinho com ela aqui. E... ótimo. Cansa. Legal. Cansa, sozinho cansa. Mas claro. É bom. É bom demais. Estabelece um vínculo também que é diferente. Vacinas. Você tá por dentro? Todas. Ela vem aqui em casa, inclusive, a gente tem também um pessoal que ajuda a gente, vem aqui, dá as vacinas. Já tomei vacina junto, tadinha. Nossa senhora. Eu vi esse vídeo. Já viu uma abelhinha? Fica para poder tirar o foco da criança. Então, vai fazendo o braço aqui, põe a abelhinha aqui, do lado aqui, na verdade, né? E vai junto, eu seguro essa abelhinha. Ai, meu Deus. Tô por dentro das vacinas. A gente tem um quadrinho de vacinas no quarto dela ali, com todas as vacinas. Legal. Roupas, quem compra? Isabela. Isabela? Eu já comprei, assim, uma coisa ou outra, mas eu não tenho muito bom gosto. Eu compro urso de pelúcia, eu compro essas coisas, mas legal. Eu gosto, adoro as roupinhas dela, os vestidinhos e tal, mas a Isabela, isso daí é a Isabela. Legal. Brincadeiras, quais mais gosta de fazer com a Angelina? Dançar, ensinar ela a andar no velotrol, a brincadeira que a gente fica cuspindo a água do chuveiro, cai água no chuveiro, ela adora isso, ela se diverte. Tem várias, tem um monte de brincadeira. Fico fazendo um monte de bobagem com ela, só zoeira. Que legal. Thiago. Mas aí também começando a ler para ela. Tô começando pianinho, tem um piano aqui em casa, a gente fica brincando de piano, música, né? Então tem umas brincadeiras lúdicas que cada vez mais eu quero trazer para incentivar ela. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente está caminhando para o final. Te agradeço imensamente por esse tempo. E eu queria que você deixasse pra gente um conselho, mais ligado aí à paternidade mesmo, porque a gente está em clima e na semana do Dia dos Pais. Legal. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Peço aqui, né, obrigado pela compreensão na minha saída aqui, eu tenho que buscar a Angelina. Mas o conselho para a paternidade
Olha, eu acho que a gente tem que estar aberto a aprender. Pai não é chefe de filho, mas também pai não é amigo de filho, pai e mãe, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre os nossos filhos e a gente tem que se responsabilizar pelas nossas decisões quando a gente toma. Muitas vezes, decisões que a gente não tem certeza absoluta se estão certas. Então, o pai, ele não é... acho que quando o pai tenta ser amigo do filho, ele está, na verdade, recuando da responsabilidade de tomar uma decisão que pode ser dura para ele e para a criança. É tomar decisão, é comprar a decisão e é também se arrepender das decisões e entender que a gente vai aprender no processo. Não tem como não errar. Vai errar. A gente precisa ter essa humildade para abrir o espírito para a aprendizagem e para realmente entender que a criança também está ali. Ela não é o seu molde, ela não é o que você quer que ela seja, ela vai ser o que ela é. Sim, perfeito. A gente tem que aceitar a criança do jeito que ela é. Isso talvez seja o mais difícil para muitos pais, né? E isso é amar. Amar é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Não tem outra forma de amar. Não tem como amar sob condição de que ela tem que ser assim. Paciência e amor, que vem junto. A paciência vem com amor, né? Então, muito amor e paciência para todos os papais e mamães. Ai, que delícia. Obrigada, Thiago. Um feliz Dia dos Pais. Você que é um super paizão. Papai financeiro, eu sei que não é por isso, mas agora vai ser. Só essa semana, vai. Papai financeiro é por isso. É porque eu virei pai que eu virei papai financeiro. Verdade que foi por isso? Eu achei que era porque você pegava pela mão e ensinava. Olha, bom, tá vendo como é que são as coisas? Eu virei pai e eu mudei meu... Hoje virou uma empresa, né? Uma empresa, minha marca e tudo. E foi por conta disso. Eu falei, cara, eu sou pai, eu tenho que falar mais para as famílias. E é isso, meu objetivo é falar para as famílias, porque é dentro da família e família pode ser tudo, né? Não é família tradicional, isso não existe, é qualquer tipo de família. Perfeito. E o dinheiro, ele faz parte dessa conversa e precisa fazer parte de forma saudável, de forma leve, de forma tranquila, porque no fim do dia ele só é uma alavanca para a gente conquistar sonhos. É para isso que serve o dinheiro. Perfeito. Obrigada, Thiago. Aproveita aí sua semana, seu dia. Obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente no Abraça Podcast. Foi muito importante esse bate-papo pra gente. Obrigado, Rafa. Imagina. Tchau. Tchau. Oi? É tchau mesmo? É tchau mesmo, né? Tá bom. Ti, obrigada, viu? Imagina. Quando você vier a São Paulo, me avisa pra gente marcar um café. Com certeza.